Olá, eu sou Erivelton Moreira, jornalista, pós-graduado em Direito Sistêmico pela Verbo Jurídico e estou à frente do Instituto Moreira Host, onde trabalhamos com constelações familiares e empresariais. Uma frase que provavelmente você já ouviu. Olha o que seu pai fez comigo. Os homens são todos iguais. Uma mãe traída resolve falar isso para o filho. E aí você, depois de adulto, pode curtir, desenvolver em você, desde criança, aliás, mas em adulto isso vai consolidar, uma raiva pelo pai. Em honra à sua mãe, você, papai, traía minha mãe. Papai não era legal. Ou, de repente, você também pode fazer outra avaliação. Eu era só uma criança, mamãe não tinha o direito de fazer isso comigo. Isso é comum porque nós julgamos, depois de uma determinada idade, os atos de nossos pais e de nossas mães. Bom, Bert Hellinger consolida as constelações familiares, que é uma terapia que vem do desenvolvimento, do aprimoramento de diversas outras terapias, da física quântica e também da neurociência. Então, Bert Hellinger chega e diz assim: o universo está em equilíbrio. O equilíbrio é uma das forças sistêmicas, é uma lei sistêmica. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E o equilíbrio vai reger todas as relações. Observe aqui uma caça. Primeiro, a leoa está observando quem é o mais fraco ou o mais jovem, porque se ela se alimentar de todos os adultos, eles não vão procriar. E o leão dá o bote, nesse vídeo que você está vendo aí, num pequeno gnu. Isso é uma noção de equilíbrio que instintivamente os animais têm. Os peixes predadores que comem outros peixes nunca comem o cardume todo, sempre deixam um pouco para procriar e gerar mais alimentos. Os predadores, os grandes predadores, não comem aleatoriamente, eles se alimentam quando têm fome, eles não matam por esporte. Então, isso é uma energia, uma força que determina o equilíbrio. Vamos trazer isso para as relações humanas, porque nós somos seres animais, nós estamos inseridos dentro desse grande sistema que é a natureza. Então, as relações têm que ter equilíbrio. Então, vamos lá. Um casal sobe ao altar e estabelece uma relação de equilíbrio através de um voto. Eu lhe serei fiel, você me será fiel na alegria e na tristeza, na doença e na saúde, na dor e na felicidade. Eu te acompanharei e você me acompanhará. Mas numa cultura brasileira, o homem considera que a virilidade é ter muitas mulheres. E aí, na maioria dos casos, o homem começa a trair. Ainda hoje o homem trai mais do que as mulheres. Ele começa a trair. Vamos supor que essa mulher, no exemplo que demos aqui, as mulheres mais antigas eram assim, ela estabeleceu que ela não é mulher de vários homens, ela é mulher de um homem só. Então ela não se vê separada porque ela casou virgem com aquele homem, ok? Ela não se vê com outro homem, mesmo em separação. A gente vê muitos casos assim. Bom, nesse caso que eu estou citando, o que vai acontecer? Eu tinha uma relação de equilíbrio e essa relação se desequilibrou.
Aqui havia um voto de fidelidade. Aqui já há um infiel e aquele que manteve, nesse exemplo, a fidelidade. Então vai gerar desequilíbrio. Mas, como dissemos antes, a energia, a lei, a força do equilíbrio é maior e vai atuar sobre nós. Então, o nosso inconsciente vai procurar o equilíbrio. Bom, aqui nós temos outra coisa. Esse que está como vítima, ele se sente inocente. E ele julga esse culpado. No caso aqui, o homem. O homem traiu, ele é culpado. Ele é ruim. Ele fez algo que me deixou devedor. E isso vai gerar um equilíbrio, um desequilíbrio. E nesse desequilíbrio, eu vou ficar me sentindo menor. Então, eu vou criar um sistema de compensação. E aí, para voltar ao equilíbrio. E aí, eu posso abandonar todos os meus valores éticos e morais e jogar os filhos contra o pai. São histórias que a gente já viu muito acontecer nas famílias. As mães que falam, olha o que seu pai está fazendo. Olha como os homens são. Olha, os homens são todos iguais. Olha, seu pai me machucou muito. Ela busca, nesse caso, uma compensação. Por isso não podemos avaliar isso como maldade, como uma pessoa cruel. Mamãe, eu era apenas uma criança. Não, foi a forma como ela encontrou para restabelecer o equilíbrio e às vezes ficar no casamento durante anos. Então, isso não justifica, mas explica muita coisa. Às vezes a gente vê um casal onde a mulher sabe das traições e se mantém. Ela pode fazer isso por honra a antepassados. A mãe dela também passou por isso, a avó dela também passou por isso, ou na busca de um equilíbrio, de uma compensação, para retornar ao equilíbrio. Daí Bert Hellinger, ele faz uma coisa com a gente meio assustadora, porque a gente pensa assim, equilíbrio é só aquela coisa boazinha, aquela pessoa que fala baixinho, aquele monge budista entoando o mantra do Om, isso é equilíbrio. Não. Equilíbrio pode significar buscar meios de compensação para que eu não me sinta inferior, para que eu não me sinta menor do que o outro. E aí a gente vê muito danos emocionais causados em mulheres que têm dificuldades de relacionamento, porque a mãe falava assim, olha, homem nenhum presta, olha o que seu pai fez. Opções por orientações sexuais diferenciadas da heterossexualidade por causa disso. Olha lá, homem nenhum presta, olha o que seu pai fez. Aí a menina fala assim, então eu não quero um homem para mim, eu vou buscar uma mulher. Só que o que mais importa aqui para nós é verificarmos que quando uma mãe faz isso, se você é o filho vítima desse comportamento, se você vivenciou esse comportamento, aliás, até falei errado, você não é vítima, se você vivenciou isso e tem algum sofrimento com isso, você tem raiva da sua mãe, você tem alguma tristeza, algum distanciamento, a paz vem assim. Porque você olha para sua mãe e fala, ela não teve culpa. Bert Hellinger sempre usa essa frase, não há culpados. Porque já que a lei sistêmica, a força maior que movimenta as relações humanas e animais, determina o equilíbrio, essa foi a forma que ela encontrou para se equilibrar dentro do relacionamento. Por isso não há culpados. Quando Bert Hellinger fala assim, ele nos lembra Jesus. Não julgueis para não ser julgado. Por quê? Porque você não sabe os motivos pelos quais a pessoa tomou aquela atitude. Até mais.